Começa amanhã o período para a entrega da declaração do imposto de renda. Esse ano, a Receita Federal espera receber quase 29 milhões de declarações. Mas esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas. E todo ano tem uma novidade, né? Para esclarecer essas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a contadora Lidiane Amaral. Lidiane, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Jadir. Quem deve declarar? Quem deve declarar? Bem, devem declarar imposto de renda todas aquelas pessoas que tiveram rendimento tributado superior a R$ 28.559. Ou ainda aquelas pessoas que tiveram rendimentos mesmo isentos superiores a R$ 40 mil. Se eu não estou em nenhuma dessas duas alternativas, eu tenho que analisar outros detalhes. Eu apliquei em Bolsa de Mercado Futuros, Bolsa de Valores, algumas operações que não são tão comuns, eu também posso me obrigar por isso. E se eu possuo bens cujo valor ultrapasse R$ 300 mil. Tem ainda mais um outro detalhezinho, que são aqueles que têm atividade rural, acima de R$ 142 mil. Então, assim, é muita informação, realmente. Realmente é muita informação e, como eu falei, todo ano tem uma novidadezinha. Esse ano tem algumas novidades, né? Algumas novidades. Infelizmente, não aquelas que nós estávamos aguardando, que seria alguma novidade que trouxesse para o contribuinte, que trouxesse para nós, né? Somos todos contribuintes, redução da carga tributária, como, por exemplo, o reajuste da tabela de imposto de renda, que não aconteceu. O ano passado não aconteceu, este ano novamente. Há uma defasagem importante aí. Há uma defasagem importante, exatamente, e isso faz com que pessoas que no ano de 2016, que no ano passado a gente entregou a declaração relativa a 16, elas estavam isentas. Pelo simples reajuste de salário, elas podem ter passado a obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. E nisso, setores como, por exemplo, de empregados domésticos. Ocasionalmente, dependendo do salário da remuneração, eles podem estar obrigados. Ou seja, a gente está pagando mais imposto. Mais imposto, agora, exatamente. E as novidades? Não tem a novidade que a gente estava todo mundo esperando, mas tem novidade que, de certa forma, acabou complicando um pouquinho mais, né, a declaração. A Receita, ela procura sempre automatizar. Até o intuito deles, primordialmente, é facilitar os cruzamentos de informação, tem essa questão, mas eles procuram também deixar a declaração continuada, de forma que eu consigo recuperar a declaração que eu transmiti no ano passado, as informações que eu coloco na declaração desse ano, eu vou conseguir recuperá-las no próximo ano. As alterações mais importantes que nós tivemos nesse exercício 2018 com relação aos fatos de 2017 estão mais na estrutura da declaração, do programa. Continua com a possibilidade da declaração online, dos aplicativos de celular, smartphone, enfim. Mas alguns campos novos que a Receita trouxe e passou a nos obrigar. Eu vi muitas entrevistas, inclusive do secretário, falando sobre a declaração estruturada de bens. Eu acredito que é uma das alterações mais importantes que eles trouxeram. A partir deste ano, eu começo a informar. Se eu não tiver todas as informações, talvez eu não seja criticado, mas no próximo ano já sou obrigado. Então, é bom que a gente já comece a preencher. Isso de todos os bens, carro, moto, terreno, exatamente, tudo mais detalhado? Exatamente. Agora, dos veículos, eu preciso informar o Renavan, até então não era obrigatório. Dos imóveis, eu preciso informar registros, eu preciso informar com mais detalhes, áreas, enfim. Realmente um mapeamento que ela vai passar a fazer dos bens. E creio eu que para poder fazer cruzamentos, cartório, Detran, enfim. Agora, Lidiane, uma coisa muito importante que aconteceu ano passado foi a liberação das contas, dos valores retidos nas contas inativas do FGTS. Exato. Esses valores devem ser declarados? Devem ser analisados. Por quê? Lembra que eu falei para vocês com relação à isenção acima de 40 mil reais? Então, se eu saquei de FGTS, por exemplo, 20 mil reais, e eu não estou obrigado por nenhum outro motivo, eu não tenho nenhum outro rendimento, eu não tenho bens superiores a 300 mil reais, por exemplo, então eu não estou obrigado por esse saque. Sim. Porém, se eu tenho obrigatoriedade de informar por rendimentos, enfim, por qualquer outro motivo, e ainda tive esse saque de FGTS, aí eu, na minha declaração, preciso informá-lo. Porém, ele não é tributado, é apenas a informação.
Agora uma dúvida também, filhos, no caso dos dependentes, os pais, quem declara? Os dois podem declarar? Como que acontece isso? Não. Os filhos, eles só podem participar como dependentes de um dos pais, ou do pai ou da mãe. Então, o casal ou os pais, eles precisam analisar qual é a vantagem tributária que fará melhor a inclusão dos bens. Se na declaração da mãe, na declaração do pai, qual dos cônjuges vai ser mais vantajoso para o casal, né? Lançar. E aí, para fazer essa análise, é sempre bom um profissional especializado, né? Essa análise, sim. Uma dica que você pudesse dar para quem precisa declarar, qual seria essa dica, assim, a dica de ouro? A dica de ouro. Como eu sou contadora e eu faço muitas declarações, facilita muito quando a pessoa física, ele já tem todos os seus rendimentos, todos os seus comprovantes, principalmente os comprovantes de despesa. Porque existem alguns limites, como a despesa com educação, eu tenho um limite para declarar. A própria despesa, pelo simples fato de ser dependente, eu tenho um limite por ela. Mas a despesa com saúde, eu não tenho limites. Eu tenho vedações, mas limites não. Então, se eu tive consultas médicas, oftalmológicas, gastro, qualquer tipo de médico que eu fiz o pagamento, eu preciso ter as notas fiscais para declarar. E o próprio plano de saúde. Então, muitas vezes as pessoas não lembram de guardar ou não lembram de pedir. Embora o médico ele emita aquela nota, aquele recibo, se a pessoa sai do consultório e esquece de pegar, como é que ela vai declarar? E é uma dedução importante. Tá, então, o período de envio das declarações, né? Começa amanhã, vai até o dia 30 de abril. A gente conversou aqui com Lidiane Amaral, ela que é contadora. Lidiane, muito obrigado. Obrigada a vocês. E começa agora um período complicado, tanto para vocês, contadores, muito trabalho, né? E para os contribuintes. É verdade, é um período bem cheio de trabalho para todo mundo. Muito obrigado, viu? Boa noite, bom trabalho.